Quando nós recebemos as preocupações colocadas pela associação, quando recebemos as preocupações colocadas pelos planificadores, quando recebemos, fizemos-lo com muita responsabilidade, fizemos-lo conscientes de que precisávamos de prestar uma atenção muito especial a este assunto, que mexe bastante com a base social que nós temos ao nível da província. Nós tivemos um encontro com os nossos colegas, os panificadores, um encontro com processadores da farinha que alimenta o mercado dos panificadores. Um encontro bastante bom, muito tranquilo, um encontro que não houve sobressaltos, não houve sinais de discórdia profunda, um encontro que, em princípio, as ideias gravitavam em torno do mesmo problema que nós tínhamos. Em que, do lado dos panificadores, trouxeram como preocupação o facto de estarem a sofrer uma grande pressão e mostrar-se de alguma forma desajustado ao atual contexto em que se vive. O principal argumento que eles nos trazem é de que o preço do pão foi fixado já há mais de 5 anos, num determinado contexto que se mostra bastante diferente neste momento. Foi fixado nessa altura com uma determinada estrutura de custos operacionais que neste momento estão bastante alterados. Dentre as várias questões que apresentaram de alterações da estrutura de custos, colocaram ao de cima a evolução do preço da farinha de trigo, que sofreu sucessivamente alterações nos últimos 5 anos. Foram mencionando as datas e os momentos, as alterações foram feitas, e que perante todas essas alterações os panificadores mantiveram o preço do pão, foram procurando segurar, sempre na expectativa de conseguir-se-ia, em função da evolução, provavelmente haver outras alterações que pudessem não ferir ao de cima a sua situação. Mas infelizmente da evolução a situação não melhorou daquilo que nos apresentaram. Colocaram esta questão do trigo, mas também trouxeram mais outras várias questões, como é o caso do custo da energia, o acesso à água, em particular na nossa cidade de Nampula, que é um problema da população no geral, mas também as unidades empresariais. Deram-nos a conhecer que existem vários operadores, panificadores, que no dia a dia têm que fazer aquisição de água em privados, e que o custo da aquisição também acaba impactando na sua estrutura de custos operacionais e, naturalmente, volta a criar esta pressão de atualização dos seus preços de venda. Apresentaram-nos estas questões, mas também se trouxe mais uma vez os custos de combustíveis, que também foi-se conhecendo a evolução durante alguns anos. Custos esses que acabam não trazendo ao preço do pão a boca da fábrica, mas, sobretudo, um grande impacto no nível da distribuição. E voltando mais uma vez a ter os seus efeitos ao nível da população, a comprometer a margem de lucro, sobretudo daquelas nossas mães que no dia a dia estão posicionadas nos vários cantos que nós conhecemos da cidade, fazendo mesmo como uma forma que fica o sinal de que os panificadores estão a olhar a sua intervenção no mercado
um processo de melhoria da condição das pessoas, de abertura de oportunidade para as nossas mães e a nossa comunidade no geral. Portanto, eles carregam esta responsabilidade, traduzem este sentimento, estão cientes da necessidade de não trazer alterações ou ajustamentos que possam prejudicar a população no geral, mas que é preciso encontrar este equilíbrio por forma que também não se coloque numa situação de bastante prejudicados. Já falências, alguns operadores deram de conhecer até que foram fechando alguns pontos, acaba desafetando a possibilidade de responder aos compromissos que têm com a banca. Portanto, uma série de questões foram colocadas. Das várias questões que foram colocadas, como dizia, a que maior efeito se está a criar é em relação à principal matéria-prima, que é o trigo. Razão pela qual, para este encontro, nós convidamos alguns dos maiores processadores ao nível da nossa província, em particular aqui a Bacresa e a Merex, que também saudamos a pronta colaboração que temos tido sempre que precisamos de ter opinião sobre um e outro aspecto, mostram-se sempre disponíveis. Na discussão sobre o que estava a acontecer com os processadores, aprendeu-se que de facto, a preocupação que os panificadores trazem é real, de que houve sistematicamente a atualização dos preços de farinha. Os processadores reconhecem e colocam até com preocupação, porque, no seu entender, há necessidade sempre de criar esses equilíbrios para não comprometer a sua relação, porque a sua relação é com os panificadores e dentre outros, claro, e é preciso proteger aqueles que são os seus utilizadores para que eles também continuem a funcionar normalmente. Colocaram-nos então que as sistemáticas alterações foi mesmo decorrente da alteração de estrutura de custos. Nos anos passados, como nos explicavam, decorria um pouco por causa da questão do câmbio, entre outros fatores, mas que esta situação do câmbio, a intervenção do governo, a intervenção nos últimos anos tem ajudado a estabilizar os efeitos em relação ao caso específico dos processadores. Mas que, muito recentemente, para o caso que estamos agora a viver, a situação do mercado internacional, no geral, traz esta situação. Acompanhamos nós que com a pandemia Covid-19, acompanhamos nós as restrições que foram existindo e tudo isso trazendo os seus efeitos. No caso específico, na estrutura de custos, em relação aos nossos processadores. Há navios cancelados, estiveram-nos a referir que há encomendas que foram feitas que já deveriam estar a chegar, que infelizmente à última hora não puderam chegar. Deram-nos a conhecer que tudo isto vai criando escassez da matéria-prima, vai comprometendo os tempos de recessão para depois poder-se abastecer o mercado. Estão a procurar alternativas para conseguir resolver esta situação. Portanto, ver dentro de outros mercados o que é possível, mas que tudo isto requer algum tempo e algum estudo, porque a exploração de novos mercados, novos operadores, significa ter cuidado em relação à qualidade do que se está a comprar, é preciso ter cuidado sobre a consistência de fornecimento, etc., para não impactar na sua atividade. Deram-nos a conhecer que, no geral, há este interesse em encontrar alternativas e até recuperaram uma discussão já antiga da possibilidade de produção de trigo a nível nacional. Nós anotamos e dissemos que vamos discutir com quem tem matéria específica e vermos a razoabilidade e os níveis de sustentabilidade
de uma agenda desta natureza, mas que claramente não tem os seus efeitos imediatos. Da discussão colocou-se também algumas questões relacionadas à estrutura de custos também dos processadores, alguma preocupação em relação à qualidade de fornecimento de energia. Colocou-se aqui a mesma possibilidade de se ter, por exemplo, uma linha dedicada para evitar as constantes oscilações que se tem conhecido. Do nosso lado, ficou o compromisso de trabalhar com a EDM e as outras instituições para ver o que é possível fazer dentro deste pensamento. Damos a conhecer que está em curso o processo em relação à linha portanto, que está sendo puxada a partir de Caia, mas que nós sabemos que não responde a este problema imediato. E para o problema imediato, devemos ver com a EDM como estudar mais e mais soluções que possam melhorar esses efeitos. Colocou-se a questão de acesso à água também, aos processadores. Neste caso específico, ficamos nós de junto do FIPAG e dos nossos colegas diretos na gestão deste assunto da atividade econômica, fazer o melhor levantamento possível sobre a situação dos processadores no geral, em relação a essa situação de acesso à água, em relação à questão da energia, e vermos soluções pontuais que podem ser adotadas por forma a reduzirmos e controlarmos melhor a estrutura de custos operacionais dos nossos processadores. Nós tivemos algumas zonas por onde concordamos que são condições prévias para conseguirmos chegar a um entendimento de como vai ter o desfecho desta situação. Concordamos nós que esta estrutura de custos dos processadores está a ser bastante volátil e que, pela oscilação, precisamos ter uma melhor previsibilidade. E com esta previsão conseguimos então fazer uma melhor discussão com os planificadores. Foi reservado um espaço aos processadores, concordamos todos, para que pudessem voltar a sentar, fazer uma previsão destas alterações que estão a ser feitas, termos os cenários diferentes para os próximos tempos e disponibilizar-se esta informação à MOPAN para que os nossos planificadores, com base nesta informação, possam melhor olhar para a proposta que está-se a colocar na mesa. Não gostaríamos nós de correr o risco de ter decisões hoje que depois temos que voltar a ajustar de tempos em tempos, e sobretudo tempos bastante curtos. Então era importante que se reunisse toda esta informação para se melhor poder tomar a decisão. Nós concordamos que, com base nesta informação, então, na próxima semana, poderemos voltar a sentar para discutir então e encontrar este equilíbrio. Felizmente, os processadores concordam e comprometeram-se a fazer esse trabalho. Os planificadores concordaram e comprometeram-se com serenidade em aguardar por esta informação e referindo que assim que receberem vão trabalhar novamente para podermos sentar e encontrar a zona de equilíbrio para todos nós. Há algumas zonas que saíram também deste encontro do ponto de vista de coordenação foram enfatizadas. Fomos unânimes que temos que melhorar os níveis de comunicação. É preciso que alterações no padrão de custos ou na estrutura de custos sejam partilhados com os outros setores, por forma que também haja esta previsão, os outros setores também se preparem para saber como é que vai se evoluir, etc. E comecem a estudar muito cedo a possibilidade de soluções e se possa fazer a discussão. Concordamos então que devemos tratar a relação dos planificadores e os processadores para podermos ter uma melhor
uma melhor previsão e partilha de informação. Concordamos também que, em relação aos momentos de escassez de matéria-prima, precisamos de aprimorar a nossa forma de gestão do estoque disponível, dando prioridade aos panificadores para não termos efeitos sistemáticos sobre a população. Portanto, são estas as grandes conclusões que temos. Por hora, não temos alteração do preço do pão, serenamente, enquanto se faz estes estudos específicos e depois podemos encontrar um melhor entendimento de bem como fazemos a gestão. Este é o resumo do que foi a nossa discussão, mas nós reservamos o espaço para que os nossos indicadores possam também se pronunciar, para que os nossos processadores possam se pronunciar, havendo alguma questão por parte dos colegas que estão a fazer